Gente, continuando aqui, vamos dar uns exemplos aí de cálculo do PIB. Aí vamos considerar um país hipotético no qual, em determinado ano T, toda a economia tenha sido composta por 5 setores econômicos, onde os setores seriam mineração, siderurgia, metalurgia, montadora e concessionária, tá? E aí, por questão de simplificação aqui, vamos considerar que não há custo de transporte entre uma e outra. Se a gente considerasse custo de transporte, ia ser só mais um setor econômico que a gente iria botar aí, nada demais. Mas, por simplificação, vamos desconsiderar. E aí, então, a gente tem o quê? A gente tem que a mineração é o setor mais básico aí dessa economia. Ela vai a mineradora vai aí na natureza, extrai minério. É importante esse ponto, vamos ver isso mais adiante. E ela tira o minério com seus equipamentos, vamos dizer que ela já tem os equipamentos, né? Também não tem fábricas de equipamentos aí, vamos desconsiderar, né? Para simplificar. Se fôssemos considerar, só iríamos botar mais um setor econômico, aí iria ficar complicando. Vamos considerar que a mineração tira o minério da natureza sem custo e vende o minério para a siderurgia, sendo que a mineradora vende o minério por 100, digamos, a tonelada. A siderurgia compra o minério da mineradora, transforma em aço e vende o aço por 1.000, tá? E a siderurgia vende o aço para a metalurgia, uma metalúrgica, e a metalúrgica só tem o custo intermediário de comprar o aço da siderúrgica por 1.000, ela transforma esse aço em peças e vende essas peças por 5.000, tá? E ela vende essas peças, digamos, para uma montadora de veículos, digamos. A montadora só tem o custo de comprar as peças da metalúrgica e transformar essas peças num veículo. E ela vende o veículo por 10.000. Né? Exemplo hipotético, lógico, né, gente? Estou inventando esses números. Mas a montadora vende o veículo por 10.000 e quem compra é a concessionária. Compra o carro, o veículo dessa montadora e vende para um consumidor final por 11.000, né? E aí o consumidor compra o carro e leva embora, vai consumir o carro, vai aproveitar o carro, vai fazer o que ele quiser com o carro. Ele pagou os 11.000, né? Ou ficou devendo. Não sei se para concessionária ou se para um banco. No caso, não temos um banco aí. Poderíamos incluir um banco, só iríamos complicar ainda mais o exemplo, né? Vamos desconsiderar. O consumidor pagou os 11.000 e a concessionária recebeu os 11.000, ponto final. Sendo assim, qual é o PIB dessa economia hipotética imaginária aí? Bom, se a gente somar o valor produzido por cada um desses setores, a gente tem o quê? Que o total produzido por todos os setores daria esse valor que eu estou indicando ali, 27.100, né? E daí que esse é o PIB da economia? Não, esse 27.100 é o que se chama economia de valor total da produção, não é o PIB. Aí, de novo, é o que eu falei, muita gente diz que PIB é tudo que a economia produz. Não, nesse caso aí, tudo que a economia produziu foi 27.100. Só que a gente não pode considerar tudo que a economia produziu, por quê? Porque grande parte, nesse exemplo que eu estou dando, a maior parte de tudo que foi produzido, ele foi destruído ao longo do processo produtivo. O minério está dentro do aço. Se a gente considerar o preço do aço e do minério, a gente vai estar contando o minério 2 vezes, porque o valor de 100 do minério já está dentro do aço. O mesmo vale para o aço e a metalurgia. Se a gente considerar a produção da metalurgia e da siderurgia, a gente vai estar contando a siderurgia 2 vezes, porque a gente vai estar considerando os 1.000 da siderurgia mais os 5.000 da metalurgia. Só que dentro dos 5.000 da metalurgia já está o 1.000 da siderurgia. Então estaríamos incorrendo na dupla contagem, né? Então, para evitar a dupla contagem, o que a gente tem que fazer? A gente tem que considerar que, primeiro, uma forma de calcular seria o DIB, a despesa interna bruta, que seria
as compras em bens finais. No caso, o bem final seria só o veículo que foi vendido na concessionária. Ou seja, a gente desconsideraria os outros setores, só está vendo o bem final. Os outros bens todos são bens intermediários. Esse valor todo aqui seria o consumo intermediário. Então, no caso, o DIB dessa economia, a despesa interna bruta, que vai ser igual ao nosso PIB, já estamos vendo o PIB aí, Produto Interno Bruto, seria 11 mil, né? Que é importante também, o PIB dessa economia não é um carro, pouco importa que é um carro, poderia ser qualquer outra coisa, o PIB da economia é 11 mil. Né? O PIB do Brasil não é tantos milhões de veículos ou milhões de toneladas de soja. O PIB do Brasil, se não me engano, está algo em torno de 6,6 trilhões de reais. Não cabe falar no que se divide do que se compõe esses reais. A mesma coisa vale aqui. Qual o DIB ou o PIB dessa economia? 11 mil. Os outros 16.100 foi consumo intermediário. Não é para ser considerado, tá? Mas então a gente estaria calculando aí o DIB, o PIB pela ótica da despesa, estamos calculando o DIB. Também podemos calcular pela ótica do produto, o que estaríamos, no caso, calculando o PIB efetivamente. E pela ótica do produto, a gente tem o quê? Temos que somar o valor agregado em cada etapa do processo produtivo. E daí que se a gente olhar o valor agregado, para olhar o valor agregado, o que a gente tem que ver? A gente tem que ver tudo que um determinado setor produz, menos o que ele gasta com consumo, com bens intermediários, com consumo intermediário. Então, por exemplo, a mineração produziu minério sem comprar nada de ninguém. Para simplificar nesse exemplo hipotético que eu estou dando aqui, ela não comprou combustível, não comprou máquina. Isso é uma fantasia, lógico, no mundo real existe. E poderíamos botar esses custos aqui, só que a gente iria botar mais setores econômicos aqui, né? Vamos simplificar, vamos dizer que a mineradora tira minério da natureza com as mãos, né? E aí vai ter o custo de salário, vamos falar do salário. O salário vai estar aqui, só que ele vai compor o valor agregado. Ou seja, a mineradora não comprou nada de ninguém, nenhuma matéria-prima, não comprou combustível nem máquinas. Para simplificar, tirou o minério da natureza e vendeu por 100. Tudo que a mineradora produziu é valor agregado. Ela produziu 100 e não gastou nada de consumo intermediário. Essa é a situação da mineradora. Se a gente olhar a siderurgia, o que acontece? Acontece que a mineradora vendeu seu minério para a siderurgia por 100, a siderurgia comprou o minério da mineradora por 100, transformou em aço, de novo, não comprou máquina, nem equipamento, só usou mão de obra, digamos, vai ter o salário aí, né? Mas quanto que a siderurgia agregou em valor ao minério? Agregou 900 em valor, né? Ela gastou 100 de consumo intermediário e vendeu a sua produção total por 1.000. Então, 1.000 menos 100 serão 900. Essa mesma conta a gente pode fazer para cada um desses setores. Fazendo essa conta para cada um desses setores, a gente teria o quê? Que o valor agregado em cada etapa do processo produtivo seria essa coluna aí que a gente está vendo. A mineradora agregou 100 em valor à sua atividade produtiva. A siderurgia agregou 900, 1.000 menos 100. A metalurgia comprou o aço da siderurgia por 1.000, transformou em peças e vendeu por 5.000. Quanto que ela agregou em valor às peças compradas, ao aço comprado da siderúrgica? Ela agregou 4.000, produziu 5.000 menos os 1.000 que ela pagou a siderúrgica. Então, 5.000 menos 1.000, 4.000. 4.000 é o valor agregado gerado pela metalurgia. A metalurgia produziu peças, vendeu para a montadora gastou 5.000 em peças com a metalurgia, montou um carro e vendeu por 10.000. Quanto que a montadora agregou em valor às peças compradas da metalurgia? 5.000, 10.000 menos 5.000. Então 5.000 é o valor agregado. E a concessionária, por sua vez, também agregou valor. Como que ela agregou? É que ela comprou da montadora o carro de 10.000 e revendeu ao consumidor, digamos no varejo, ela comprou no atacado e vendeu no varejo por 11.000, né? Forma de falar, né? Então, 11.000 menos 10.000 dá o valor de 1.000 que a concessionária agregou a seu consumo intermediário, né? Então, cada setor produtivo agregou valor
ao seu consumo intermediário, e se somar o valor agregado produzido em cada etapa do processo produtivo, a gente tem de novo aí o PIB no valor de 11 mil. Então, DIB e PIB, o valor é exatamente o mesmo. O procedimento de cálculo que muda, tá certo? E, por último, nós temos o RIB. E o RIB, como a gente viu no slide anterior, é a soma do salário, lucro, juros, impostos e aluguéis. E aí vamos imaginar, hipoteticamente, que a distribuição dessas cinco rendas entre esses 5 diferentes setores, né, daria uma tabela como essa. Então, por exemplo, a mineração, ou melhor, vamos olhar a siderurgia, né, ela produziu 900 de valor agregado, sendo que esses 900 de valor agregado se distribuiu como? A siderurgia pagou 50 de salário, 200 de lucro, 200 de juros, 300 de impostos e 150 de aluguéis. Então, um monte de gente ganhou dinheiro. O valor agregado gerado pela siderúrgica se distribuiu em rendas para várias pessoas. Tem quem ganhou mais, tem quem ganhou menos, sim. Mas a questão o lucro é uma parte do valor agregado. O valor agregado da siderurgia foi 900, o lucro da siderúrgica foi 200. Aí os outros 700? Os outros 700 foi para as outras formas de renda. Para a firma, para o dono da empresa, o que interessa é o seu lucro, sim, é receita menos despesa. E na ótica do empresário, o salário, juros, impostos e aluguéis é custo de produção. Mas para a ótica da macroeconomia, é riqueza produzida. Uma empresa que paga 1.000 de lucro e 1.000 de salário, para a economia como um todo, o empresário vai dizer, minha empresa está gerando 1.000 de lucro. Sim, ele vai dizer isso. Só que na macroeconomia a gente vai dizer, essa empresa está gerando 2.000 de renda. Né? O empresário até vai se perguntar, como assim 2.000 de renda? Eu só ganho 1.000? Não, você ganha 1.000, só que o teu empregado ganha 1.000 também. Né? E para a economia como um todo, tem 2 pessoas, aí no caso, ganhando dinheiro. É o que a gente está vendo ali nessa terceira tabela. E cada setor tem a sua geração de valor agregado e a sua distribuição de valor agregado pelas diferentes rendas. Né? Se somar todo mundo, vai ter ali os 11 mil de novo, que é o RIB, a renda interna bruta. Né? Então foi que já tínhamos visto, DIB, PIB e RIB, numericamente a mesma coisa. A única diferença é o procedimento de cálculo, né? Então temos essa situação. E dessa terceira tabela aí, a gente tem umas observações a fazer, né? Primeiro que, se a gente olhar ali os impostos na tabela do RIB, da renda interna bruta, se a gente olhar a coluna dos impostos, ali na mineração, a primeira linha na coluna dos impostos, os impostos estão menos 10, né? Então todos os setores da economia pagam os impostos. No caso, a mineração está recebendo imposto. Pode parecer estranho, mas não é. No mundo real isso existe, né? Isso aí é o famoso subsídio. O governo dá dinheiro para certos setores realizarem sua atividade. Então, possivelmente, nessa economia aí hipotética, alguém acha que mineração é muito importante, tem que ser incentivada. Então, mesmo que a empresa esteja realizando lucro, né, ainda assim tem gente que acha que essa mineração é muito importante e tem que ser apoiada. Então, ou não paga imposto, ou paga muito imposto, ou até mesmo nesse caso aí que a gente está vendo, está recebendo subsídio. No caso, isso aí não é o que acontece no Brasil. A Vale paga impostos, sim, mas outros setores da economia recebem subsídios, né? Esse é um caso que chama atenção, ali o caso dos impostos na mineração. Agora, outro caso que chama atenção também é na concessionária, o lucro da concessionária. Se você ver, está negativo, né? E aí eu botei isso aí justamente para chamar a atenção. Lucro é uma coisa, valor agregado é outra. Uma empresa pode gerar valor agregado, a concessionária está gerando valor agregado no valor de 1.000, só que mesmo gerando valor agregado, ela não está gerando lucro. O lucro, na realidade, é negativo. Essa concessionária está tomando prejuízo. Ela está perdendo 100, mesmo gerando lucro, né?
E também isso aí não é nada fora da realidade, é altamente normal, né? Não deveria ser, mas numa economia em crise é até comum uma empresa realizar lucro negativo ou prejuízo, né? Lucro monetário. Mas se você olhar aí a situação da concessionária, uma situação terrível é você ver que ela está realizando um prejuízo de 100 e nesse caso hipotético que eu estou dando, ela está pagando 250 de imposto, né? Porque alguém acha que concessionária tem que pagar imposto enquanto a mineração tem que ser incentivada, né? Ou tem gente que acha que certos setores aí da economia real, não olhando para essa nossa tabela, mas pensando na economia real, certos setores têm que pagar muito imposto, enquanto os outros têm que receber subsídio. Bom, a gente vai ter uma situação, pode ter uma situação como essa indicada nessa tabela, né? Isso é uma coisa. Outra coisa que é uma pergunta importante, que eu sempre faço em sala de aula, mas aqui é só um vídeo, ninguém vai responder, né? Perguntar qual setor dessa economia hipotética aí seria o mais importante. Normalmente, todo mundo aponta justamente para a mineração. Alguém diz, sem mineração não teria os outros setores. Só que isso aí é uma visão bem restrita, né? Por exemplo, a gente tem o Japão e a China, que no caso da China, no caso do Japão é extremo isso. No caso da China nem tanto, ela tem mineração, mas o Japão tem muito pouco. Só que tanto o Japão quanto a China importam o minério. Então, para ter siderurgia, metalurgia, não é necessário ter mineração. Então, dizer que a mineração é mais importante é questão de dúvida. De outro lado, também, muitas pessoas apontam justamente para a concessionária. Alguém diz, se não tiver concessionária, então todos os outros setores não produzem. Mas isso também é questão de dúvida, porque se quebrar a concessionária, primeiro pode surgir outra concessionária, além do que a produção dos outros setores pode ser exportada. Assim como a economia pode importar o minério, ela pode exportar o produto ali da montadora. Tudo bem, vai sair perdendo, não temos mais a concessionária, é muito ruim. Vamos perder aí quase 1/10 do nosso PIB, né? Ou do nosso RIB. Mas, enfim, qual é o setor mais importante? Na realidade, essa pergunta em grande medida é sem sentido. Todos os setores têm a sua importância, né? E, logicamente, fazer referência com a economia brasileira. Muita gente fala, a agricultura no Brasil é muito importante. Você vai acabar prejudicando certos setores para beneficiar esse setor que foi eleito como o mais importante, tá? Mas, enfim, ficar por aqui agora. Continuar com esse exemplo no próximo vídeo. Valeu, tchau.